Muito bom, vamos continuar a nossa conversa sobre a Trindade. Então já vimos a relação da Trindade e a redenção, e vamos então trabalhar um pouquinho a ideia do relacionamento entre as pessoas da Trindade. Bom, então, como nós vimos logo de início que o Moisés propôs um enigma na época, quando ele disse que Deus é uma comunidade, não é? Elohim. E aí, Elohim é Ehad. Ou seja, Elohim é uma comunidade. E a gente só veio descobrir no Novo Testamento de quantas pessoas eternas era composta essa comunidade, e aí descobrimos que era composta de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em absoluta unidade. Vimos também que a Trindade entra num ambiente, sai do ambiente de festa e entra num ambiente de sacrifício, um ambiente de sofrimento, que gera o que nós chamamos, que é um ambiente que nós chamamos de caos, e que é um ambiente de sofrimento. Mas que esse ambiente de sofrimento, ele vai ter fim. Quando o Senhor Jesus se oferece à morte, lá, e o sangue dele é conhecido antes da fundação do mundo, esse ambiente caótico é domado, tá certo? Porque permite a criação de uma realidade de ordem, uma realidade de relação de causa e efeito, que é a realidade onde nós vivemos. É uma realidade de ordem. E com a ressurreição de Jesus, o caos vai ter fim, porque a gente está migrando desse planeta provisório para o planeta definitivo, que na verdade é esse planeta regenerado. Tá certo? Novos céus e nova terra, é esse planeta trabalhado pela redenção. E a redenção, ela tem portanto, a história da redenção tem 2 movimentos. O primeiro movimento eu chamo de a ação, a história da redenção debaixo da sombra da cruz. E aí o segundo movimento da história da redenção é a história da redenção sob a luz da ressurreição. Então, você tem 2 momentos na história da redenção. O primeiro momento da história da redenção é o momento que eu chamo de a fase sob a sombra da cruz, debaixo da sombra da cruz. Essa fase dura desde antes da fundação do mundo, quando o filho não se agarra ao fato de ser Deus, mas se esvazia, se dispõe ao esvaziamento, e o sangue dele então é conhecido de fato. Não quer dizer que ele morreu antes de morrer, é que por decreto o sangue dele foi conhecido de fato. Tudo já está sendo feito baseado no sacrifício dele. Tá certo? Então, o sacrifício dele já é o penhor, a garantia de que tudo que foi criado vai ser mantido e resgatado. Então, tudo já é criado na perspectiva, na certeza do sacrifício, porque o sacrifício já está em operação. Porque o filho já fez o primeiro movimento de esvaziamento e assumiu a posição de servo.
Ele agora é a palavra, uma posição de servo. E depois ele é achado em figura humana, e aí em figura humana ele faz ainda mais um movimento, que é o de humilhar-se até a morte, morte de cruz. Então essa é a primeira fase da existência, a primeira fase da redenção, que é a fase sob a sombra da cruz, debaixo da sombra da cruz. Mas aí, 3 dias depois da sua crucificação, ele ressurge dos mortos, tá certo? Ele vence a morte, ele triunfa sobre a morte, ele vence o diabo e toma as chaves dos céus e do inferno. Ele agora é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então, a redenção começa uma segunda e definitiva fase, que é a fase debaixo da luz da ressurreição, que é uma outra fase que permite, entre outras coisas, e principalmente, permite a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo só pode vir porque o Cristo resolveu o problema na cruz, o que foi reconhecido na ressurreição. Então ele triunfa sobre a morte, tá certo? E aí permite que o Espírito Santo venha morar em todos aqueles que nascem de novo. Porque aí essas pessoas ressuscitam. O espírito delas ressuscita, porque o Espírito Santo chega e as ressuscita, e elas se tornam um espírito com Cristo, e começa todo o processo de transformação, que é uma outra história que a gente trata numa outra situação. E aí, essa fase agora é a nova fase, a fase da redenção debaixo da luz da ressurreição. Não está mais sobre a sombra da cruz, mas sob a luz da ressurreição. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, por exemplo, o que os irmãos do Antigo Testamento não conheceram, nós conhecemos. O que eles não viveram, nós vivemos. O que eles não podiam, nós podemos. Porque nós somos habitação do Espírito Santo por causa da vitória de Cristo na ressurreição. Então, ele resolveu o nosso problema. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Então, nós ressuscitamos. Então, primeiro ressuscita o nosso espírito, nós nascemos de novo, e finalmente ressuscita o nosso corpo, quando nós teremos então o corpo incorruptível, mas corpo, não é? Nós vamos ter corpo, nós não vamos ser Gasparzinho, não, nós vamos ter corpo. Não vamos ser fantasminha camarada, não. Quando nós nos cruzarmos lá na eternidade, eu não vou atravessar você e você não vai me atravessar, entendeu? Não é assim, atravessou, opa, era você? Não percebi que era você, não. Tem nada disso, nós vamos ter corpo. Eu vou cumprimentar você, você vai me cumprimentar, nós vamos nos abraçar, nós vamos conversar, nós somos em corpo, só que é um corpo incorruptível, mas é corpo. Porque a gente é gente, e gente tem corpo, tá certo? Então isso é que é vencer a morte. Se você não tem corpo, não volta a ter corpo, você não venceu a morte, tá certo? Tem gente que crê que vai morrer um montão de vezes, e depois de morrer e viver um montão de vezes, ele finalmente, para sua alegria, vai virar Gasparzinho. Mas para virar Gasparzinho, basta morrer uma vez só, para virar uma vez só. E que é um montão de vezes para depois virar Gasparzinho. Ninguém quer morrer nenhuma vez, e o cara quer morrer um montão para virar Gasparzinho. Qual é a vantagem? Onde é que está a vitória sobre a morte? Não tem vitória sobre a morte aqui.
Porque não voltou o corpo, precisa ter corpo. O corpo é que é vitória sobre a morte. Então, o nosso espírito já venceu a morte, só que agora o nosso espírito que venceu a morte precisa estar num corpo adaptado ao nosso espírito. Certo? Então, esse é o corpo da ressurreição. Ok? Então, esse é o trabalho de Deus. Sobre isso, tem muita coisa que podia ser dito, mas não é o nosso tema aqui. Então, quem sabe o Espírito nos dê oportunidade de ter um retiro só para falar sobre a redenção e os significados, os desdobramentos da redenção. Mas hoje nós viemos aqui só para falar da Trindade. Então, qual é o relacionamento? Então, já ficou claro o movimento da Trindade para a criação e redenção, tá certo? Ficou claro que sem a Trindade a redenção não é uma possibilidade, porque uma das pessoas da Trindade teve de abandonar tudo. E aí, se não fosse uma comunidade, não teria como voltar, né? Vem, porque abandonou mão de todas as prerrogativas, abriu mão de todas as prerrogativas, e volta de que jeito? Por isso que o apóstolo Paulo, quando descreve essa ressurreição em Efésios 1, você acompanhar lá para você entender o que eu estou dizendo, lá em Efésios 1, ele diz assim, no versículo 18, ele está fazendo uma oração pelos crentes, né? Então, no versículo 16, vamos começar com 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, ele está orando pela igreja que está em Éfeso. E aí ele ora e ele tem alguns pedidos. Ele pede que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, que ele permita que nós o conheçamos. Conheçamos o Pai, para que nós conheçamos o Pai perfeitamente. Que os nossos olhos, os olhos do nosso coração, e lembre-se, coração para os judeus não é a sede das emoções. Coração para os judeus é a sede da razão de existir. Não é igual nós falamos coração, meu coração por tigela. Não. Não é? Não é isso. Porque para nós o coração é a sede das emoções. Então, para os judeus o coração é onde está a razão de existir. É mais profundo. Tá certo? Para eles a sede das emoções são as vísceras. Então, para nós o coração é a sede das emoções. Para eles não. O coração é onde está a razão de existir. Então, iluminados os olhos da vossa razão de existir, do vosso coração, onde está o motivo pelo qual você vive, para vocês saberem qual é a esperança do chamamento de vocês. Para o que Deus está chamando vocês? Ok? Para onde? Deus está chamando a gente, mas está chamando a gente para o quê? Está chamando a gente para onde? A gente está indo e o que nos espera no final da estrada? Então, qual é a esperança do nosso chamamento? Então, é como se o Pai tivesse dito para a gente, vem, e a gente começa a vir. E aí a pergunta é, o que nos espera no final da estrada? Quando a gente terminar a caminhada, quando a gente chegar lá, o que está nos esperando lá? Então, Paulo diz, eu peço ao Pai que, iluminados os olhos do coração de vocês, vocês saibam o que é que espera vocês. Para o que vocês estão sendo chamados? Para que nós estamos sendo chamados? Ok? E
também qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, não é só o que é que a gente vai ganhar, entre aspas, quando a gente chegar no final da estrada, mas também o que é que o Pai vai ganhar com a nossa chegada. Porque é inacreditável, você pode não acreditar, mas tem uma herança para Deus, para o Pai, em você e em nós como igreja. Então não é só o que a gente vai ganhar quando a gente chegar lá, mas o que o Pai também vai ganhar quando nós chegarmos lá. O que o Pai vai receber quando nós chegarmos lá. Então, ele diz, eu oro para que o motivo, o lugar onde está a motivação da sua existência seja iluminado, para você saber para o que é que você existe. E para você saber para o que é que você existe, você vai saber o que espera você quando você terminar a jornada, que o Pai está conduzindo você pelo Espírito Santo, e o que o Pai espera receber quando você chegar lá. Ok? Isso é um negócio bonito, né? E aí ele diz, e eu peço também que os seus olhos sejam iluminados, os olhos do seu coração, da sua motivação de viver seja iluminada, para que você saiba a suprema grandeza do poder do Pai para nós, para conosco, os que creem. A grandeza do poder do Pai para conosco, nós que temos fé. E que vocês saibam isso segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o que é isso? Isso é assim. Vamos supor que eu chegue para um de vocês e diga assim, o Denis, eu tenho que transportar desse canto para aquele canto uma peça de 5 toneladas. Você tem poder para fazer isso? Aí ele diz, eu não tenho, mas eu tenho um guindaste. Ah, você tem um guindaste. Ah, bom. Você pode emprestar, dirigir esse guindaste para a gente? Posso. Ah, bom. Então você tem um guindaste. Tem. Jóia. Então, o seu guindaste tem poder. Certo? Certo. Agora, qual é a grandeza do poder do seu guindaste? Aí ele diz para mim, Ari, o guindaste que eu tenho tem poder para carregar até 10 toneladas. Então, essa é a grandeza do poder que ele tem. Ele tem um guindaste, então ele tem um poder. Mas qual é a grandeza do poder? Ele podia ter um guindaste que carregasse no máximo 3 toneladas. Aí, se o guindaste que ele tem só pode carregar 3 toneladas, não serve, certo? Porque eu tenho uma carga de 5 toneladas. Mas aí o Denis diz para mim, não, Ari, o guindaste que eu vou emprestar para vocês, eu mesmo dirijo, ele tem capacidade para carregar até 10 toneladas. Ah, então tá feito, Denis, porque o que eu preciso carregar pesa 5 toneladas. Então, uma coisa é o poder, outra coisa é a grandeza do poder. Então, é como se você estivesse diante de 2 guindastes. Aí você pergunta para o cara que mostrou para você os guindastes, você pergunta, qual é a grandeza do poder desses guindastes? Aí o camarada diz, o guindaste à sua esquerda pode carregar até 3 toneladas, mas o guindaste à sua direita pode carregar até 10 toneladas. Isso é a grandeza do poder que você tem. O poder é o guindaste. Qual é a grandeza dele? Ah, desse aqui é 3 toneladas. E o desse aqui? Ah, desse aqui é 10 toneladas. Muito bem.
Então, Paulo diz, eu quero que vocês saibam qual é a suprema grandeza do poder do Pai para conosco. Ok. Então, o Pai tem um poder. E o Pai opera esse poder em nós. Opera com esse poder em nós. Isso. E qual é a grandeza do poder com o qual o Pai opera em nós? Aí a resposta do Paulo é: você quer saber? O poder com o qual o Pai opera em você é o mesmo poder que ele exerceu ressuscitando Cristo dentre os mortos. Agora nós estamos começando a conversar. Opa! Aí, bom, agora a história daqui para lá. Opa, mudou de figura. Entendeu? Aí é como se um demônio qualquer dissesse: o Felipe, vou enfrentar você. E o Felipe dissesse: bom, tudo bem, você quer mesmo? Quero. Então deixa eu só te avisar, porque hoje eu estou de bom humor, então eu vou te avisar. O poder que o Pai exerce em mim é o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Lembra que ele foi lá, estourou o inferno e tirou o Cristo de lá e expôs vocês à vergonha, levou cativo o cativeiro, jogou vocês na rua da amargura e ainda levou a chave? Lembra? Então, você quer enfrentar mesmo? Assim, só para não dizer que eu não falei para você as coisas que te esperavam. Você quer mesmo brigar? Lembra? O poder que opera em mim é aquele que estourou a casa de vocês. Expôs vocês ao ridículo, para todo mundo ver no universo. Levou cativo o cativeiro de vocês. Agora, vocês é que estão presos. Vocês pensavam que podiam prender, agora vocês é que estão presos. E ainda deu dom para os homens que vocês achavam que podiam prender. Você quer ir mesmo para a briga? Você quer brigar mesmo comigo? Estou dando uma chance só, hein? Não vou dar a segunda. Entendeu? Então, por isso que o Senhor Jesus disse tantas vezes para a gente: não tenham medo. Não tenham medo. Estão com medo do quê? Não, aquele cara lá, qual? Aquele lá? Ele está vindo com quantos? Do que vocês estão com medo? Vocês estão com medo porque vocês não sabem, os olhos do coração de vocês não estão iluminados e vocês não perceberam qual é o poder, com que poder o Pai atua em vocês. Que poder? Então ele está dizendo: eu estou orando, falando aos irmãos de Éfeso, para que vocês saibam qual a suprema grandeza do poder do Pai para com a gente que crê, segundo a eficácia da força do seu poder.
que é eu ver o guindaste tirar o Denis tirar as 5 toneladas e a máquina que ele está manipulando nem gemer. Ela pode carregar o dobro. É fácil. Pronto. Só isso? Só obrigado. Está feito. Então é isso que ele está dizendo. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Que legal. Não. Não é só ressuscitando dentre os mortos, mas fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, ou seja, dando a ele todo o poder de governo. Porque é isso que significa sentar-se à sua direita. Significa governar em seu nome. Dar a ele todo o poder de governo. Que é como se, no tempo dos romanos, lá, um camarada dissesse, mudou o imperador, o novo César é Constantino, ou Juliano, ou Teodósio. Aí a pergunta natural das pessoas no império seria: e quem é que se senta à sua direita? Isto é, quem é que vai governar em nome do imperador? José, por exemplo, qual era a posição de José no Egito, depois que ele foi à direita do faraó? Porque, embora o faraó fosse o rei, quem governava em nome do faraó era José. Então, José estava à direita do faraó. Que é uma salvação extraordinária. Porque o Senhor foi trabalhando com José e o inimigo cortando o caminho do José, como podia, até que o inimigo criou uma situação para o José que era impossível, que ele foi preso injustamente, mentiram sobre ele foi injustamente preso sob ordens de Potifar. Então imagina que ele entrou na cadeia sob ordens do Potifar, e aí o carcereiro recebe ele e diz: você é o José, o hebreu? Aham. Tá perdido, hein, meu? Por quê? Eu sou inocente. Rapaz, você está sendo preso por ordem de Potifar. Potifar, amigo, é o chefe da guarda pessoal do faraó. Só tem um cara maior que o Potifar aqui no Egito. O faraó. Nenhum outro líder egípcio vai fazer nada por você. Nenhum juiz vai fazer nada por você. Nenhum dos nossos generais vai fazer nada por você. Você, rapaz, você está preso por ordem de Potifar. Você chegou no final da sua jornada. É daqui para nunca mais. Ninguém pode me libertar? Pergunta o José. E o carcereiro diz: bom, o faraó. Mas sabe quando que o faraó vai vir aqui ou vai levar você na presença dele e libertar você? Nunca. Aí o José diz: ok. E o diabo diz:
Ah, espertinho, sonhe agora. O que você vai fazer com todos os sonhos que você recebeu? Como é que era mesmo aquele sonho lá? Os trigos se curvando diante de você, o sol e a lua, as estrelas e a lua se curvando diante de você. Como é que era mesmo aquele sonho lá que você teve? Rapaz, você está roubado, meu. Você só foi descendo, Zé. Primeiro você virou escravo. Agora você virou prisioneiro. E o cara que prendeu você é o segundo maior. E o maioral nunca nem vai saber de você. E aí imagina o José falando para Deus: olha, Senhor, eu vou continuar fiel ao Senhor, eu sou grato. Agora parece que o negócio ficou feio mesmo. Aí o Eterno diz: fica tranquilo, eu vou dar um pesadelo para ele. Vou dar um pesadelo para ele. Quando ele não aguentar mais o pesadelo, o maior do Egito vai chamar você. E depois você vê o que você faz com Potifar. Está vendo? É disso que o Paulo está dizendo. Vocês precisam saber qual é a grandeza do poder com o qual o Pai opera em nós. Para você ter ideia do poder com o qual o Pai opera em nós, eu queria dizer para vocês que o poder com o qual o Pai opera em nós foi o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e dando a ele o lugar de governo nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio, acima de todo nome que se possa referir, não só agora, como também no futuro. Ah, e tem mais. Já ia esquecendo, puxa. E pôs todas as coisas debaixo dos pés dele. Ah, e tem mais. E para que ele governe sobre todas as coisas, o Pai deu ele para vocês, para nós, porque nós somos o corpo dele. Ele está plenamente em nós. Sabe ele que dá sentido para todas as coisas e por meio de quem todas as coisas existem e para quem todas as coisas existem? Sabe ele? Ele está plenamente em nós. E nós somos o seu corpo. E é por meio de nós que ele vai governar a história, até que a história termine. Agora, você vê, os irmãos em Éfeso não sabiam disso. Aí o Paulo contou para eles. Uns 2000 anos separam a gente dos irmãos de Éfeso, mais ou menos. E a gente até agora não sabe disso. E aí a gente vive chorando pelos cantos, lamentando.
e reclamando, e dizendo. O que aconteceu? Não aconteceu nada, é só que a gente não sabe mesmo. A ignorância é o pior é a pior de todas as prisões. Tá certo? Tinha uma ilustração muito interessante que dizia de um homem que, durante anos, na cidade onde ele morava, ele sentava-se sobre uma pedra e pedia esmolas. E ele acabou se tornando um folclore na cidade e tal, todo mundo sabia do homem, ele estava lá todo dia sentado na pedra e pedindo esmola. Um dia ele morreu, como todo mundo morre. Aí, em homenagem a ele, decidiram enterrá-lo debaixo da pedra onde ele sempre sentava. Aí, quando tiraram a pedra, descobriram que embaixo da pedra tinha um enorme tesouro. E aí descobriram que a vida daquele homem tinha sido a ironia perfeita. Um homem sentado sobre um tesouro e pedindo esmolas. Parece com um grupo que você conhece, não? Não parece? Então vai em algumas reuniões de oração que eu já assisti que você vai saber exatamente do que eu estou falando. Você vai saber exatamente do que é que eu estou falando. A ignorância é a pior de todas as prisões. Então, por que Cristo, que o Deus Filho, pôde abrir mão da sua glória? Porque podia confiar em como o Pai usaria o seu poder para ressuscitá-lo dentre os mortos e levá-lo nesse caminho de volta para a sua glória. Tá certo? Muito bem. Então, a Trindade opera para a nossa redenção. E aí, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são coeternas, copoderosas, etc. Ou seja, não tem nem diferença de extensão, nem de intensidade. O que o Pai é, o Filho é, o que o Filho é, o Espírito Santo é, o que o Espírito Santo é, o Pai é, o que o Filho é, o Pai é, o que o Pai é, o Espírito Santo. Eles são iguais. Mas o relacionamento entre a Trindade é que o Filho e o Espírito vivem para a glória do Pai. E essa é uma coisa que a gente precisa saber. O Filho e o Espírito vivem para a glória do Pai. Isso é relacionamento, como a Trindade se relaciona. O Filho e o Espírito Santo vivem para a glória do Pai. Então, o Filho abriu mão da sua glória por amor ao Pai. Às vezes eu vejo alguns evangelistas, os evangelistas são muito animados, então eu gosto de ouvi-los, porque eles são animados e eles têm um carisma extraordinário, eles atraem as pessoas, os evangelistas deles. Evangelista, eu fico admirando, puxa, olha que impressionante, as pessoas correm para ouvir os caras. Mas eles às vezes são muito animados e eles, então, às vezes, falam uns negócios assim só porque eles gostam da animação.
Então, mas eles são os caras, as caras, eles e elas têm um carisma. O serviço deles é extraordinário. Eu admiro, eu já convivi com evangelistas, eu admiro. Eu me lembro que eu convivia, por exemplo, com o Caio, ele entrava no elevador, quando ele chegava no andar, o ascensorista, naquela época tinha ascensorista estava convertido. Eu ficava dizendo, como ele consegue? A gente pegava táxi e quando chegava no final da corrida, o taxista estava convertido. Impressionante. Eu nem consigo puxar assunto com o cara, ele não só puxa assunto com o cara, como converteu o cara. O cara se converteu. É o carisma dos evangelistas. Convivi muitos anos com um evangelista, as pessoas grudam nele, não sabe mais onde pôr gente na igreja, porque as pessoas grudam no evangelista. É o carisma deles, eles atraem as pessoas. E tem de ser assim mesmo, foi o Senhor que fez assim. E eu, como não sou um evangelista, meu serviço é outro, eu fico olhando e dizendo, uau, que beleza, puxa, glória a Deus, aleluia, como é bom isso. Mas não conta comigo com isso, porque eu não tenho esse carisma, então eu vou fazer o outro serviço. Meu serviço é outro, eu chego depois, entendeu? Quando o evangelista pegou o cara, e aí, Ari, já tá, tá bom, pode deixar comigo agora. Bom, deixa comigo que eu vou cuidar do cara aqui, vou ensinar direitinho, fica tranquilo. Pode buscar mais. Não é? É outro serviço, é outro carisma. E tem de ser assim, foi assim que o Espírito Santo decidiu, e ele está certíssimo. Então, aí, só que às vezes eles falam assim, quando eles estão evangelizando, eles falam, porque Jesus amou você acima de todas as coisas, deu a vida por você. Não é assim. Jesus amou o Pai acima de todas as coisas. E deu a sua vida ao Pai para que o Pai pudesse salvar você, porque o Pai queria você. Então é como se lá naquela reunião o filho dissesse, o senhor quer muito eles, né? Quero. Aí o filho disse, tá bom, eu vou. E o Espírito diz, ok, já que você vai, eu cuido deles para eles chegarem ao Pai. Entendeu? Porque o Pai quer muito eles. Porque foi isso que ele disse. Todo mundo sabe esse versículo de cor. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Filho amou o Pai de tal maneira que se esvaziou, para que o Pai tivesse os filhos que queria. E o Espírito Santo amou o Pai de tal maneira que decidiu morar em gente que ainda vai pecar. Para levá-los ao Pai. Porque o Pai os queria. Entendeu?
é outra história. Por que o Espírito Santo não me abandona quando eu faço besteira? Eu sei que vocês não fazem besteira, mas eu faço. E aí eu fico me perguntando, o Espírito Santo foi embora. Não, não foi. Por que não foi? O sangue de Cristo resolveu isso. E o filho disse ao Espírito Santo, continua aí, nós vamos trazer esse menino. Nós vamos trazer esse menino, o pai que é ele. Nós vamos trazê-lo aqui. Então, o pai amou o mundo de tal maneira e o pai ama, o filho ama, o Espírito Santo ama. O Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, amou o mundo de tal maneira que o Filho deu a sua vida, se esvaziou, e o Espírito Santo veio dar condições para que a vitória do Cristo consumasse a vontade do Pai. Essa é a relação. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, como nos ensinou Atanásio, do mesmo tamanho. O que um é, o outro é. Mas a relação não é uma relação de subalternidade, não. É uma relação de comunhão. Nessa devoção. Então, o Filho e o Espírito Santo fazem tudo para a glória do Pai. Por isso que quando nós oramos, lembram que os discípulos disseram a Jesus, ensina-nos a orar. Porque oração é um mistério, não é? Oração é um mistério. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu estou dando aula, brincando, né? Eu digo, quantos judeus, antes da cruz de Cristo, antes da vinda de Cristo, quantos judeus oravam a Deus e quantas vezes por ano? Aí, normalmente, as pessoas dizem, Ari, isso é impossível de responder. E eu digo, não, isso é a coisa mais fácil de responder. Só um judeu e só uma vez por ano. Porque só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e só uma vez por ano. Então, só ele orava, porque orar é ir ao Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia, uma vez por ano. Tá certo? Depois que Cristo entrega o seu Espírito, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Então todo mundo, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Cristo, pode ir para o Santo dos Santos. Então oração não é o que você fala, é o lugar onde o sangue de Cristo leva você. E o sangue de Cristo leva você no Santo dos Santos. E aí, não importa muito o que você fala, porque você não sabe orar. Mas não fica chateado comigo, não. Ninguém sabe. O Paulo falou que ninguém sabe orar como convém. Mas que não precisa se preocupar, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis,
para que a gente fale segundo a vontade do Pai, para a glória do Pai. E quando você vai crescendo em oração, nessa vida, você começa a perceber que você começa a orar e daqui a pouco você está orando um bocado de coisa que você não sabia e está dizendo na oração um bocado de coisa que você não sabe como é que sabe. E como é que essas palavras chegaram até você? E aí o Espírito Santo diz: calma, não precisa ficar assustado, sou eu. Eu já não preciso mais dos gemidos inexprimíveis com você. Eu já estou deixando você falar o que eu falo quando você ora. Ó, que coisa impressionante. Para que as suas palavras agradem ao Pai. E você perceba todo o agrado do Pai em você. Ó, que bonito, não é? Então, é isso aí que eu e você somos. Você está aproveitando isso que você é? Não. Então não perca tempo. Aproveita. Jesus conquistou isso para você. Para mim, para você, nós somos irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Legal, não é? Então, esse poder que ele exerceu em Cristo é o que ele exerce em nós, a igreja. Por isso que a fé cristã não é uma fé de tarefas, é uma fé de poder. Diferente. As religiões são pautadas por tarefas. Então o sujeito estava na religião dele, chegou para o líder da religião e disse: não estou bem. O líder deu um montão de tarefa para ele. Também você não está aqui aprimorando sua mediunidade, não está dando passagem para as entidades, por isso que você não está bem. Aí ele foi para outra religião. Não estou bem, falou para o novo líder. Também você não reza 5 vezes por dia olhando para a cidade certa, você não faz jejum, não dá esmola, por isso que você não está bem. Aí um dia ele se converteu. Aí um dia ele chegou para a pastora, para o pastor, e disse: olha, eu não estou bem. E aí, o que a pastora ou o pastor disseram para ele? Exatamente, se eles deram um montão de tarefa, é só religião. Mas se eles entenderam essa palavra do Paulo, eles disseram: eu vou orar por você. E o poder que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar você. O poder que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar você. Vai te dar vitória sobre as fraquezas. Vai arrancar você das garras que Satanás conseguiu prender de novo em você. Vai libertar você. Porque o sangue de Jesus fez isso. E ninguém pode arrancar das mãos de Jesus aqueles que ele conquistou com seu próprio sangue. O poder que o Pai exerceu no Filho vai agora atuar sobre você. Eu vou orar com você agora. Essa fé que eu e você não podemos perder, porque senão a gente não ora mais e aí a nossa oração fica sendo uma bobaginha qualquer. Aí você fala com o irmão e fala: irmão, você está orando mesmo? Eu não estou sentindo, não estou percebendo você orando. Não, eu orei. Não, você rezou, irmão.
Você rezou, você não foi lá falar com o Pai. Vem cá, pá, vamos falar com o Pai. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro e o Espírito Santo que veio em nós e nos deu poder, vai atuar em você. O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vai ressuscitar você e vai quebrar o poder do diabo. E vai te dar vitória sobre as fraquezas. Vai levantar você. Porque é isso que nós somos. Nós somos aqueles que foram salvos pelo poder do Pai, que se tornou possível graças ao sacrifício do Filho e que é administrado pela presença do Espírito Santo. Entendeu? Percebeu a lógica da Trindade na vida cristã? O problema é que, como a gente não percebe isso, a gente pensa que está rezando para qualquer estatueta besta que tem por aí. Nós não somos esse pessoal. Nós temos muita misericórdia deles. E rogamos que eles também vejam o que nós vimos. Por graça nós vimos, não é mérito nosso. Mas é outra história, irmão. Então, esse é o relacionamento. Então, o Pai nos quer e, por isso, envia o Filho e envia o Espírito Santo. Porque foi o que o Cristo disse. Ele disse, lá em João 3,16, que nós já vimos, que o Pai o enviou. Não foi isso que ele disse? Amém ou não amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí, lá em João 14, como nós já vimos, ele diz a mesma coisa. No versículo 16 ele disse, e eu rogarei ao Pai, ok? E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito, que é da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Está falando com os seus discípulos. Nem o conhece. Aí ele diz para os discípulos, vós o conheceis. Por quê? Ele está aqui entre nós, ele habita convosco. Mas olha como ele termina a frase. Ele habita convosco e estará em vós. Então, você está em Deus, não está? Não é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos? Então é onde você está, certo? Agora adivinha quem é que está em você? Adivinha quem é que está em você? Então você está nessa agonia aí por quê? Porque você não sabe, né? Você não se deu conta disso. E os seres caídos acham o máximo você não saber. Porque aí eles podem falar com você o que se eles quiserem, você... é.
E o Espírito Santo fica olhando para você dizendo: ei, o que deu em você? O que você está fazendo? E a gente ainda é capaz de dizer para o Espírito Santo: não sabe o que é, Senhor? É que está difícil, hein? É o famoso: oi? Não, é que está difícil. O quê? Ah, não, a vida, hein? Está difícil. É mesmo? Não brinca. Então é melhor voltar para casa, né? Oi? Acorda? Acorda? Onde você pensa que eu estou? É um irmão que falou para mim assim: eu estou fazendo jejum. Ah, isso é bom, é bom, boa disciplina. E para que você está fazendo? Isso para ficar mais perto de Deus. Bom, você está em Cristo, o Espírito Santo está em você. O que é ficar mais perto de Deus? Que parte que está faltando aqui? Você já está em Cristo. O Espírito Santo está em você. Porque o Espírito Santo está em você, você está em Cristo, você está no Pai. Porque foi isso que Jesus disse. Como é que faz para ficar mais perto do que isso? Não, filho, você está fazendo o jejum para você finalmente perceber onde é que você está e quem é que está em você, porque você está ouvindo barulho demais do lado de fora. Então você parou tudo para ver se para de ouvir tanta besteira no seu coração e começa a ouvir quem você tem de ouvir. Isso é uma disciplina espiritual, amigo, é para submeter o seu corpo ao seu espírito, que tem barulho demais do lado de fora. Não é para você ficar mais perto de Deus. É para você finalmente prestar atenção no lugar, em quem você está e quem está em você. Está muito distraído, meu. Transformou o seu ventre na sua própria, no seu Deus. Só vive para isso. Fica ouvindo um montão de barulho e fica achando que um sujeito em quem Deus mora precisa de um montão de coisa para viver. Você precisa jejuar mesmo. Mas você precisa, é urgente, você precisa de disciplina espiritual, moço. Você está distraído demais. E aí você fica prestando atenção na prestidigitação do adversário. Não é para você ficar perto de Deus. É para você saber quão perto de Deus você está. Porque você está muito distraído, está muito distraída. Você está prestando atenção em umas vozes que você não devia nem deixar chegar perto de você. Você está ouvindo esse negócio? É outra história, vendo? Então, a Trindade opera em nós, por amor ao Pai. Agora, a gente está no Pai, porque a gente está onde Cristo está. O sangue de Cristo levou a gente lá. E o Pai está em nós por meio do Espírito Santo. Fechou o círculo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não estamos vivendo plenamente isso. E nós não estamos vivendo plenamente isso porque nós estamos perdidos em bobagens. E achando que a resposta está fora.
Fora da onde? E é por isso que nós somos um. Não é porque eu estou em você e você está em mim. É claro que isso não é verdade. Graças a Deus. Certo? Mas porque eu e você estamos no Pai, por meio do Filho. E o Pai está em nós por meio do Espírito Santo. Então, sabe por que nós nos desentendemos? Porque o Pai, o Espírito Santo, não tem toda a autonomia em nós. Entendeu? E a gente não percebe isso. E a gente acha que é normal. Aí o camarada diz assim, puxa, eu preciso de mais amor. E não tem mais. Como assim não tem mais? Amor é fruto do Espírito, amigo. O Espírito já está em você. É um dos gomos do fruto do Espírito. Não tem mais. Eu estou precisando de paz. Paz é fruto do Espírito. O Espírito já está em você. Não, eu preciso ser mais bondoso. Não, a bondade é fruto do Espírito. O Espírito já está em você. Preciso de mais alegria, viu? Alegria é fruto do Espírito. É um dos gomos do fruto do Espírito. Ele já está em você. Preciso me desapegar, viu? Estou muito apegado às coisas, mas desapego é mansidão. Mansidão, é um dos gomos do fruto do Espírito. Já esquecendo, o Espírito já está em você. Então, por que não está aparecendo? De duas, uma. Ou o Espírito não está em você, ou você está resistindo ao Espírito. Eu vou te dar o benefício da dúvida. Indúbio pro réu, não é? Então vou crer que não é que o Espírito Santo não está em você, ele está, é você que está resistindo a ele. E por que você está resistindo a ele? Porque você está ouvindo vozes que você não devia ouvir. E acreditando em que você não devia acreditar. E aí a sua vida cristã vai ficando uma coisa de louco. No sentido negativo do termo. Na igreja que eu me converti, tinha uma senhora muito legal, eu já contei isso várias vezes em outros lugares, mas ela gostava de cantar e cantava bem. Mas ela cantava uma música só. Então, toda vez que ela pedia oportunidade para o pastor dava oportunidade para ela, ela cantava uma música só. Impressionante. Que dizia assim, grande alimento. Passo tristes momentos só pensando em Jesus. Eu peço por um fardo mais leve. E que Deus seja breve em levar minha cruz.
Gente, toda vez ela cantava isso. Aí a gente que era, na época eu era da juventude, né? Já fui da juventude da igreja uma vez. Então, da época eu era da juventude, moleque não serve, não presta para nada, né? Então a gente ficava lá. Era o feio que a gente fazia. Ficava, olha, horrível que a gente fazia, mas moleque. Mas também, gente, toda vez era a mesma música e essa letra bendita, Jesus. Passo tristes momentos só pensando em Jesus. Eu peço por um fardo mais leve e que Deus seja breve em levar a minha cruz. Quem é que quer Jesus desse jeito, senhor? Ela não entendia. Nem o pastor, pelo jeito, porque deixava, nunca chegava para ela e dizia: irmã, ensaia outra música, irmã. Irmã canta tão bem, e ela cantava bem mesmo. Irmã canta tão bem, ensaia outra música, irmã. Então, o que está havendo? Não é um problema do Espírito Santo. É um problema meu, problema seu. Então, eu não entendi todo o movimento da Trindade. E o movimento da Trindade é impressionante, porque você veja, o Espírito Santo é a primeira pessoa que se manifesta no texto sagrado, não é isso? Porque o texto sagrado começa dizendo... A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, o Senhor criou o universo num ambiente de caos, porque ele sai da pericorese por causa da queda sabida, ele sai do ambiente de festa e vai criar tudo a partir da queda sabida, porque ele tem de criar algo que resista à nossa queda para que e mantenha e onde a gente possa ficar até a redenção. Certo? Então ele sai do estado de festa e entra no estado e entra num estado que nós chamamos de caos, que é o estado de sofrimento. Vai para o sacrifício. A Trindade está se movimentando para o sacrifício. E lembre-se, portanto, que sofrimento é culpa humana. É algo que nós impusemos a nós mesmos e que, inclusive, impusemos ao próprio Deus. Porque Deus, para nos criar, manter e resgatar, teve de abandonar a festa e vir para o ambiente de sofrimento. O ambiente de sacrifício. O ambiente de sofrimento. Teve de abrir mão, uma das pessoas da Trindade abriu mão da sua glória. Mas o Pai e o Espírito Santo acompanham o Filho nesse movimento de criação, manutenção e resgate daqueles cuja queda é sabida antes que aconteça. Então o Pai faz tudo a partir da queda sabida. Porque senão, quando a gente caísse, tudo deixava de existir. Já vimos isso aqui. Certo? Lembra que eu já falei disso aqui? Já, lembra, né? Então tá bom. Percebe? Aí tem esse movimento. Está acontecendo por causa do quê? Por causa dos homens. Porque o Pai quer os seres humanos. E o Filho e o Espírito querem dar ao Pai os seres que Ele quer ter. Uma comunhão perfeita. O que o Pai quer, eles também querem. Bom, então isso faz com que a Trindade mude de ambiente. Vem para o ambiente do sacrifício, o ambiente do sofrimento.
que inclusive é o resultado do poder do sacrifício do filho contendo o efeito do caos. De modo que é possível, em meio ao caos, estabelecer a ordem. A ordem necessária para criação, manutenção e resgate. Tá certo? Muito bem. Esse movimento, o texto diz que todas as coisas estão feitas, a Trindade vem para resolver o lugar especial onde o Senhor vai criar o homem à sua imagem e semelhança. A Trindade vai criar o homem à sua imagem e semelhança. Que é justamente esse bandidinho que impôs todo esse ambiente de sofrimento para poder existir. Porque Deus criou com arbítrio e ele vai usar mal o arbítrio, e Deus é onisciente, então ele reage. Ele reage à queda sabida. E começa a fazer tudo o que precisa fazer para poder formar, criar esse ser e ter esse ser sem precisar violentar esse ser. Porque você não acredita, mas o Pai respeita você mais do que você se respeita. O Pai não faz com você o que você faz consigo mesmo. Certo? Então, o texto começa a descrever que a Terra é o lugar onde o caos está presente. Tohum Bohu. E aí, primeira manifestação, o Espírito de Deus paira sobre as águas. Só que o planeta é só água. É que a gente lê esse texto e a gente fica pensando que é como se a gente estivesse em cima de uma porção de terra, vendo a água, e aí a gente diz, o Espírito de Deus está pairando sobre as águas. Mas o planeta é só água. Então o Espírito de Deus abraça o planeta. Como a ave abraça o ovo da onde vai fazer surgir vida. Então o Espírito de Deus abraça o planeta. E começa a criar as condições para que o Filho possa dizer a palavra do Pai. Haja luz. Os céus começam a se abrir. O Filho falou a palavra do Pai e o Pai fez as suas obras, como ele disse em João 14. As palavras que eu falo, não falo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as suas obras. O que eu e você não perguntamos é desde quando ele fala as palavras do Pai. E aí a resposta de João é desde o princípio. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Está vendo? Sempre foi Ele. É como disse o Salmo 22. Maravilhosa aquela frase do Salmo 22.
maravilhosa. Esses dias a Eliana e eu estávamos conversando sobre esse salmo. Maravilhosa frase. Hão de vir anunciar a justiça dele, e ao povo que há de nascer, olha que frase, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Ele se sacrificou para dizer as palavras do Pai. Foi ele quem o fez. Essa frase é extraordinária. Hão de vir a anunciar a justiça dele. E ao povo que há de nascer, contarão que foi ele que fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Não é extraordinário? Não é extraordinário? Então o Espírito Santo envolve o planeta e o Filho diz a palavra do Pai. Haja luz. E o universo se move. Porque a palavra do Pai foi dita por amor ao Pai. Gente, nós somos herdeiros de uma revelação tão extraordinária, que os anjos ficam pensando, puxa, como eles não estão fazendo nada com isso? Que coisa extraordinária! Não é? Então o Espírito é o primeiro que se manifesta e o último que vai embora. Porque o último movimento da Trindade na história, como nós a conhecemos, está lá em Apocalipse. Não é isso? Que é como é que diz o texto? Versículo 17 do capítulo 22. O que diz lembra? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não é impressionante? Então o Espírito Santo vai trabalhando a igreja até que no final, o Espírito que preparou a igreja, junto com a igreja, diz, vem. E chama o filho de volta. Vem. Então, o Espírito Santo, então é como se fosse um filme. Então, imagina um filme assim. O roteirista é o pai. O produtor, que é quem paga todas as contas, é o filho,
que paga com a sua própria vida. Ok? O diretor é o Espírito Santo. Ele vai fazendo as coisas acontecerem. O protagonista é o Filho, por meio de quem todas as coisas são feitas. Ok? Então, esse é a cumplicidade da Trindade para a salvação da humanidade. O Pai é roteirista, o Filho banca o custo desse roteiro e o Espírito Santo vai dirigindo. E é muito curioso, porque o Espírito Santo vai dirigindo e aí quando o Filho vem para dentro da história, o Filho fica sob a direção do Espírito Santo, plena. Que agora ele só fala o que o Espírito Santo faz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então o Espírito dirige plenamente o Filho. Aí quando o Filho sobe, o Espírito é dirigido pelo Filho e continua dirigindo a igreja, porque o Filho diz, Ele me glorificará e falará tudo o que tiver ouvido de mim. E vai conduzir vocês a toda a verdade. Então, no primeiro momento, o Espírito cria todas as condições para que o Filho diga as palavras do Pai. Depois, o Filho vem num nível mais baixo de esvaziamento. O Espírito Santo cuida dele e o unge, está sobre ele para que ele continue falando as palavras do Pai, e o Pai fazendo as suas obras através dele. Aí o Pai o ressuscita dos mortos, o coloca sobre tudo e sobre todos. Aí envia o Espírito para dentro das pessoas que o Filho conquista, que o Filho cria condições para ser conquistado. E aí o Espírito, dentro da igreja, começa a ser dirigido pelo Filho, enquanto dirige a igreja para a glória do Filho, para a honra do Pai. A Trindade, o Deus do universo. O Deus que vive em perfeita unidade, que deseja a unidade o tempo todo e que chamou a gente para a sua unidade. Então aí você começa a ter uma ideia de quem você é e onde você está. E quem está em você? E o que é que a Bíblia está falando quando fala da Trindade? E aí a sua vida cristã muda, né? Pelo amor dos meus filhinhos. Pelo amor dos meus filhinhos, a sua vida cristã muda. O seu relacionamento consigo mesmo muda. Você sabe que foi perdoado. Seu relacionamento com os irmãos muda. Você foi perdoado, você perdoa. O irmão está com um problema, você ora por ele, porque você sabe o poder que opera em nós. Então você nunca mais vai dizer, esse irmão não tem jeito. Hein?
Não é ele que dá jeito nele, só. É o Espírito Santo, pelo sangue de Cristo, por amor ao Pai. Então você intercede pelo irmão. Você ora com ele. Vai dar jeito. Fica tranquilo, mano. Vai dar jeito. O sangue de Cristo conquistou isso para nós. Eu sei que de vez em quando a gente encontra uns irmãos, eles são tão ainda impregnados da vaidade da queda, que você diz, mas vai dar muito trabalho. Mas isso vai dar um trabalhão, hein? Esse irmão não se enxerga mesmo. Mas o que a gente faz? A gente fica falando para ele? Não adianta, gente que não se enxerga também não ouve ninguém. O problema é que gente que não se enxerga só ouve a si mesmo, então não adianta falar. Então com quem que você tem que falar? Com o Pai. Então é aí que Jesus disse, quando ele vai nos ensinar a orar, ele diz, vocês orarão assim. Pai nosso, que estás nos céus. Não é que coisa linda? Os discípulos viam Jesus orar, e numa época em que só o sumo sacerdote orava. E eles começaram a perceber que ele não precisava do holocausto. Que quando ele orava, o céu se abria. Isso é igual aquela história, e já vamos terminar, aquela história do irmão que orava. Aí ele foi visitar um irmão que pediu para orar com ele, que ele era famoso por ser um irmão que orava. Aí foram orar, foram lá no gabinete, se ajoelharam. Aí o irmão que convidou o irmão que orava orou. E esse irmão que convidou o irmão que orava também era um irmãozão dos bons, assim. E ele orou e orou. Mas aí o irmão, que era conhecido como o irmão que orava, ficou em silêncio. E ele ficou lá do lado do irmão, de joelho, e o irmão em silêncio. Aí, de repente, o irmão disse, Pai nosso. E o gabinete se encheu da presença de Deus. Viu? Viu? Isso é oração. É o lugar onde você vai. Não é o que você fala. É o lugar onde você vai. Pai nosso, que estás nos céus. Está tudo aberto, amigo. Os anjos estão vendo você passar e entrar no lugar onde o sangue de Cristo, e só o sangue de Cristo pode levar uma criatura. Fala, homem. Fala, mulher. Você chegou lá. Fala. Você chega lá e não fala? Não abre o seu coração? Você não sabe onde você está? Você não sabe onde você foi? Por que você não fala?
Esse é o ponto. Essa é a lógica da Trindade. Fala, a Trindade fez todo esse movimento para esse dia em que você se ajoelha e diz: Pai nosso que estás nos céus. Fala. Você já está lá. Você já está lá. Porque foi o que os discípulos pediram. Ensina-nos a orar. Porque orar é liturgia. Liturgia não é a ordem do culto. É como a gente faz para entrar na presença de Deus. É como se eu chegasse para você, ou alguém chegasse para você e dissesse: rapaz, Deus está chamando você. Pode entrar ali. Se você tiver o mínimo de sabedoria, uma gotinha, microscópica, você vai virar para mim e dizer: como é que faz para entrar na presença dele? Como é que eu faço? Estou bem assim? Eu preciso mudar de roupa? O que eu falo quando chegar lá? Essas suas perguntas é liturgia. Como que você faz? Você vai pelo sangue de Cristo. Vai com a consciência de que o mérito não é seu. E quando você chegar lá, fica tranquilo, o Espírito Santo vai interceder por você. Então, abre a boca e fala. Pai nosso, que estás nos céus. Entendeu? Fala. A Trindade fez isso por você. Quando você for orar por um irmão, a Trindade fez isso. Ele vai te dar a palavra que você tem de dizer sobre o irmão e para o irmão ouvir, se o Espírito Santo tiver feito você estar junto com o irmão. Agora, aqui no Ocidente, nós caímos no conto da ciência, pela ciência. Não tem nada de errado com a ciência. A ciência é um negócio bom. Aliás, fomos nós que inventamos. Mas a gente acha que o nosso discurso basta. Ah, não, eu vou falar com ele. Ah, você vai falar. E você vai falar o quê? Você vai falar o quê? O que ele já sabe? Não, meu irmão, ele está precisando ouvir uma voz que não passa pelos ouvidos. E que não precisa dos ouvidos para ser ouvida. Vamos falar com o Pai Nosso. Que afinal de contas é o Pai Nosso, não é o meu Pai. Porque Jesus foi o que os discípulos disseram. Os discípulos viram que o João tinha ensinado seus discípulos a orarem e pediram para Jesus fazer a mesma coisa. O João ensinou os discípulos dele a orarem porque o João não confiava no sumo. Simples. O Caifás era quem devia ter sido sumo sacerdote, era o João Batista. O João Batista teve de fugir para o deserto. E aí, porque o sumo sacerdote tinha sido conspurcado e golpeado pelos romanos. Então, ele não ia mandar os discípulos dele irem no templo fazer o quê?
aquele cara está no lugar que devia ser meu. Deus está no deserto. É a fala extraordinária de Lucas pelo Espírito Santo. Quando Tibério César era imperador de Roma, Lisânias era o procônsul de Traconites, Filipe da Cesareia, Pôncio Pilatos da Judéia, Herodes da Galileia, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João no deserto. E quando João chegou na cidade, perguntaram para ele: quem é você? Ele disse: eu sou a voz daquele que está no deserto. Ele não está mais aqui. Aí ele vai ensinar os discípulos dele a orar, ele fala a partir do deserto. Tá certo? Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, faz como João, ensina a gente a orar. Da onde você acha que Jesus ensina eles a orarem? E aí Jesus diz: vós orareis assim. Extraordinário. Extraordinário. Está vendo? Isso é a Trindade em movimento no universo, para que você pudesse estar aqui hoje. Muito bom, vamos ter o que agora? Só um café rápido de meia hora e depois volta comigo. Tá vendo? Eu estou falando as palavras da irmã, como Jesus fala as palavras do Pai.